Há poucos dias, 2 países da Europa ficaram praticamente no escuro, sem aviso, sem uma explicação clara. Ó, mas praticamente no escuro, olha o tanto de luz. Olha o tanto de luz. Milhões de pessoas perderam acesso à luz, à internet e ao dinheiro. As autoridades tentaram acalmar. Exatamente. Se acaba a luz, acaba dinheiro, acaba a internet, acaba tudo. Hospital não funciona, avião não pode viajar, policial não trabalha. Sabia disso aí? Por causa da luz. Sabia? Porque sem internet muita coisa não funciona. Hospital, atendimento do hospital não funciona sem internet. Sabia disso? Rapaz, você acha que é brincadeira? Acalmar a situação, mas as perguntas que ficaram no ar foram maiores do que as respostas. Será que foi só uma falha técnica? Ou nós estamos vendo os primeiros testes de algo muito maior, sendo falado e planejado há muitos anos? Hoje eu vou... Se o planeta inteiro ficar 7 dias em apagão, nós voltamos para a era medieval. Se o mundo inteiro ficar 7 dias em apagão, nós voltamos para a era medieval, pode ter certeza. Os caras acham que é brincadeira. Eu vou te mostrar o que realmente pode estar por trás desse apagão e se isso tem a ver com o chamado Grande Reset, que pode ser colocado em prática a qualquer momento. Mas antes de entrar nos detalhes, eu quero muito que você se inscreva. Sim, Zabib, 7 dias de apagão é o suficiente para deletar todo o dinheiro do banco, isso aí é verdade. E o único dinheiro que vai ficar é o Bitcoin. Se você tiver Bitcoin, você volta e você vai ter dinheiro. Se você não tiver Bitcoin, 7 dias com um banco sem funcionar, todo o seu dinheiro, todos os seus dados são apagados. 7 dias não tenho nem comida. Mas você arruma, irmão. Você vai caçar. Não tem floresta perto da sua casa, não? Aqui na minha casa tem floresta. Os caras comem gambá, os caras comem jacaré, os caras comem boi, os caras comem tudo que você imaginar. Inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, pois eu quero... Quem tiver ouro físico também, né? Quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Quem sair na rua vai ser morto. Quem sair na rua... Irmão, se tiver um apagão no Brasil, se você não souber se defender, se não tiver pelo menos um facão em casa, uma arma para se defender, você tá lascado, irmão. Se não tiver um pitbull, se não tiver um cachorro, não tiver armado, os caras vão invadir sua casa, atrás de comida, porra. Ué. Por isso tem que saber se defender, velho. Explicando a Bíblia de uma maneira simples e fácil. 7 dias de oração. Mano, você tem que entender que se tiver 7 dias de apagão, tem que ser oração no mundo inteiro, irmão. Tem que ser oração no mundo inteiro pedindo misericórdia a Deus pela vida das pessoas. Porque o tanto de coisa ruim que pode acontecer. As pessoas não fazem as coisas porque nós temos ainda uma luz, algo que protege. Temos ainda a maioria das pessoas sendo pessoas boas de coração. Agora, bota o ser humano numa situação de extremidade. Bota o ser humano numa situação extrema para você ver o que o ser humano faz. Como que o ser humano vai agir. Os que não têm Deus no coração vão agir de maneira totalmente satânica, velho. Os que têm Deus no coração vão agir de maneira correta. Os que não têm Deus no coração vão agir como animais. Você tá entendendo? Aqueles que não têm Deus no coração vão agir como animais. Tá bom? Agora vamos aos fatos. No dia 28 de abril de 2025, os habitantes da Espanha e de Portugal foram surpreendidos por um apagão que veio do nada. A luz simplesmente acabou, internet ficou fora do ar, funcionar, os trens pararam nos trilhos, semáforos apagaram, causando acidentes em várias cidades. Hospitais ficaram sem energia e precisaram ativar geradores de emergência. E por causa de tudo isso, pelo menos 7 pessoas morreram em decorrência direta do apagão. E muita gente entrou em pânico, achando que era o começo de uma guerra ou até mesmo... Parou de funcionar! Que o problema começou numa linha de energia que abastece parte da Europa Ocidental. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar com clareza o que realmente aconteceu. Mano! Ou talvez não queiram explicar. Não teve tempestade, não teve terremoto, não teve ataque hacker confirmado. Foi uma falha que atingiu os pontos mais sensíveis da nossa vida moderna. Isso escancarou uma verdade que muita gente prefere ignorar. Tá funcionando! Nossa vida depende muito de sistemas extremamente frágeis. Basta faltar energia por algumas horas para tudo começar a desmoronar. E se um apagão de poucas horas já gerou esse caos, imagine se durasse dias. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:12 que as pessoas jamais conseguem prever quando chegará o momento certo. Assim como os peixes são apanhados numa rede e os pássaros são presos numa armadilha, os seres humanos são pegos de surpresa por tempos trágicos. Ou seja, irmãos, o ser humano vive achando que está no controle até o dia em que tudo muda de repente.
Mas o que quase ninguém está perguntando é: por que esses apagões, essas falhas, essas crises estão se tornando cada vez mais comuns? Acontece que existe algo muito sério acontecendo nos bastidores. E não é teoria da conspiração. Não é, um plano real com nome, líderes e metas. Da conspiração? Ele se chama Grande Reset e foi lançado em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial logo depois da pandemia. E qual é a proposta deles? Aproveitar momentos de crise para mudar completamente a forma como a gente vive, trabalha e se relaciona. Ou seja, menos liberdade individual e mais controle social disfarçado de inovação. E olha o que diz Klaus Schwab, criador do fórum, em junho de 2020, durante o lançamento oficial desse plano. Minha honra! Ele disse assim: muitos estão se perguntando quando as coisas voltarão ao normal. E a resposta curta é: nunca. Foram ditas por um desconhecido, mas pelo homem à frente de um dos fóruns mais influentes do mundo, onde líderes políticos e empresários decidem o futuro da humanidade, muitas vezes sem a nossa participação. Nos próprios livros e documentos que eles publicaram, o plano é transformar a economia, o estilo de vida das pessoas e a relação entre governos e empresas. Mas qual é a conexão disso com esses apagões? É simples. Cada vez que algo falha, seja energia, transporte, saúde ou bancos, aparece de repente uma solução pronta. Sistemas mais otimizados, digitais e monitorados. Redes elétricas inteligentes, racionamento, consumo individual limitado, tudo em nome da segurança e da eficiência. E o que pouca gente percebe é que esse novo sistema só é aceito depois que a população já está exausta, com medo e sem escolha. Agora imagine isso: para acessar a sua energia, o seu dinheiro ou a sua internet, você ter que depender de uma autorização. Você tá maluco? Uma permissão vinda de um sistema que você não controla. Você tá maluco? Exatamente esse tipo de estrutura que já está sendo montada. As pessoas vão aceitando pouco a pouco o fim da liberdade sem nem perceber. Mas a Bíblia já nos alertou sobre esse tipo de sistema. Que mês, velho? Em Apocalipse 13, o versículo 7, falando da besta que surgirá no fim dos tempos, está escrito que foi-lhe dado poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, o que está sendo preparado hoje, aos poucos, em nome da segurança e da eficiência, é o cenário exato que a Bíblia já descreveu que vai acontecer no final dos tempos, durante a grande tribulação no governo do Anticristo. Essa profecia ainda não está se cumprindo agora, mas nós estamos caminhando sim para um modelo mundial onde o único sistema controla tudo e todos. E isso não chega com tanques, mas com tecnologia, crise e discursos bonitos. O problema é que a maioria das pessoas não está prestando atenção. Os apagões, as pandemias, os colapsos não são aleatórios. Eles fazem parte de um movimento bem planejado, um passo de cada vez. A pandemia, por exemplo, revelou muito mais do que uma crise de saúde. Ela mostrou como é possível mudar o comportamento de bilhões de pessoas em questão de semanas. Bastou causar o medo, lockdowns, fechamento de igrejas, restrições de viagem, controle do comércio. Eles vão causar tudo junto, né? Doença, apagão, mas vai ser tudo junto. É o que vem sendo mostrado aí. Que eles vão fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo lugar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Apagão mundial, crise econômica mundial por causa do apagão, crise na saúde também por causa de talvez uma nova pandemônio no mundo inteiro. Isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Uma nova era glacial, tudo ao mesmo tempo. Rastreamento pelo celular. O que parecia uma resposta emergencial virou um modelo. Um teste em escala global para medir o quanto a população obedece quando acredita que a sua segurança está em risco. E até hoje, algumas dessas medidas continuam por aí, normalizadas. O Fórum Econômico Mundial deixou isso muito claro em seus relatórios pós-pandemia. A Covid-19 foi chamada de uma oportunidade histórica para remodelar a sociedade. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Depois da pandemia e desses apagões que começarão a acontecer a partir de agora com mais frequência, os governos passarão uma nova mensagem para a população. Preparem-se.
Mas dessa vez não é apenas espiritualmente, é fisicamente. Coincidência ou não, poucos dias antes desse apagão, a União Europeia recomendou que todos os cidadãos tivessem em casa um kit de emergência para no mínimo 72 horas. Água, comida, lanternas, remédios, documentos e dinheiro em espécie. A Alemanha, Suécia, França, todos adotaram o mesmo tom. E a mensagem é clara: em caso de crise, o Estado pode não conseguir ajudar e você estará por conta própria. Mas o Estado não vai ajudar. Se a luz acabar, o Estado não vai ajudar. O Estado não ajuda com a luz funcionando, pô. O Estado não tá nem pra você. O Estado pouco se importa com a sua vida. O Estado tá aqui pra te lascar, velho. Estado é meu ovo. Estado. Que Estado? O Estado já não ajuda ninguém em nada. Agora pense comigo, irmãos. Se eles estão preparando as pessoas assim, é porque eles já sabem o que está por vir. O curioso é que esses kits eram vistos até pouco tempo atrás como um exagero de pessoas alarmistas. Mas hoje são orientações oficiais de governo. E por que isso agora? Porque os sistemas são frágeis e os líderes sabem disso. Eles já esperam interrupções no fornecimento de energia, na internet, nos bancos e até na segurança pública. E muitos acreditam que durante esses apagões, muitas contas podem ser quitadas, principalmente do governo. Obama como vocês sabem, existem muitos países que têm dívidas impagáveis, com valores estratosféricos. E esses apagões seriam a grande oportunidade para eles simplesmente zerarem suas contas. Então, irmãos, fiquem atentos a momentos como esses de crise, porque eles são catalisadores para mudanças profundas. Se nós olharmos para trás, veremos que muitos dos momentos que transformaram o mundo nasceram de tragédias, ou foram, no mínimo, aproveitados de uma forma estratégica. Sim, novas eras. 11 de setembro, por exemplo, deu origem à lei de vigilância e o controle populacional que jamais seriam aceitos em tempos de paz. Depois daquele dia, os Estados Unidos aprovaram o Patriot Act, que deu ao governo poderes extraordinários de monitoramento, tudo em nome da segurança. Um outro exemplo é a crise financeira de 2008. Uma falência em cascata nos bancos provocou desemprego em massa, perdas de casas e caos social. Mas no final das contas, os maiores bancos foram salvos com bilhões de dólares públicos e muitos dos que causaram a crise saíram mais ricos. E tem também o Plano Marshall, após a Segunda Guerra Mundial. Um projeto que, por um lado, reconstruiu a Europa, mas, por outro, fortaleceu alianças políticas e a influência dos Estados Unidos sobre diversas nações. Ou seja, a crise preparou o caminho para uma nova ordem. Sam, minha honra! Existe um risco em tudo isso. Quanto mais as pessoas se preparam com medo, mais se acostumam com a ideia de viver sob ameaça constante. Isso cria um ambiente perfeito para qualquer situação que prometa segurança, mesmo que essa segurança custe a liberdade. E é exatamente nesse cenário que a Bíblia diz que vai surgir o anticristo. Quem falou essa mentira? Tá louco, cara? Só que a Bíblia diz que quando ouvirmos falar sobre isso, de repente virá uma grande destruição. Então, irmãos, este vídeo não é para causar medo, pânico de forma alguma. É simplesmente para nos alertar sobre o que está por vir e nós não sabemos quando será, em qual data será. Simplesmente devemos estar atentos aos sinais. Amém? Lembrando que a Bíblia não condena o preparo físico. Pelo contrário, ela nos ensina a sermos prudentes. Mas ela também nos lembra que o preparo mais importante não está na mochila, nem nas latas de comida que duram meses ou anos. Ela está no nosso coração. Olha só o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, o versículo 36, a respeito de um futuro muito breve. Ele disse assim: estejam sempre atentos e orem para terem força, a fim de escaparem de todos esses acontecimentos terríveis e de ficarem em pé diante do Filho do Homem. Bravo. Irmãos, tudo isso que nós temos visto hoje em dia, apagões, crises, colapsos, não é apenas um sinal de que os sistemas do mundo estão falhando. É um alerta claro de que o tempo da graça está se esgotando. Enquanto muitos correm para armazenar água, comida e dinheiro, poucos realmente estão se preparando para o que realmente importa, o nosso encontro com o Senhor Jesus. E eu preciso te dizer algo com muita sinceridade. Não adianta ter kit de emergência na mochila se a sua alma estiver vazia de Deus. Exatamente. A única salvação que existe é a salvação espiritual. Não adianta estar cheio de dinheiro em casa, estar cheio de comida, se ter um monte de Bitcoin. Isso não vai te salvar, porra. Isso não salva ninguém.
Dinheiro não salva ninguém. Mesmo que você fique sem alimento, você vai continuar sendo alimentado pela palavra de Deus. Você vai se preocupar. Você tem que se preocupar em salvar sua alma primeiro, irmão. Não é ter mantimento, não. Se preocupe em salvar sua alma primeiro. Se preocupe com a sua alma. Você vai ficar com medinho de ter um apagão e você morrer? Você está apegado no mundo nesse nível ainda? Você tem medo de morrer? Você vai ficar com medo de sair na rua? Vai ficar com medo de falar a verdade? Vai ficar com medo de agir? É isso? Por causa de ser, talvez, massacrado por falar a verdade? Ser ressarçado? Ser destruído? Ser chamado de burro? Ser chamado de mentiroso por falar a verdade? Você vai ficar com medo? Então você não serve para ser cristão. Se você tem medo aí, fica se preocupando com dinheiro. O que eu vou ter para comer? O que eu vou fazer para sobreviver? Irmão, se você está com Deus, você já está salvo, velho. E a única salvação que importa é estar com Cristo. Então para que eu vou me preocupar em ter estoque de comida em casa, se eu não tenho um Cristo no meu coração? Aí eu vou passar por esse problema aí de um apagão, mas aí Cristo volta. E aí? Eu vou ser salvo sem crer em Cristo verdadeiramente? Não vou, né? Deus. A Bíblia nos avisa em Mateus capítulo 24 que nos últimos dias o... Sim, irmão, eu acredito em Trindade. Você não acredita, não? Então toma essa aqui. Vai e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá pelo mundo inteiro e batize todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mundo estaria totalmente distraído. As pessoas estariam comendo, bebendo, comprando, vendendo, se casando, até o dia da vinda do Filho do Homem, e então muitos serão pegos de surpresa e se lamentarão profundamente por isso. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, faça uma pergunta a si mesmo. Onde está a sua confiança? Na estabilidade desse mundo, no poder, no dinheiro ou em Jesus Cristo? Só Ele pode te sustentar no dia mau. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com pelo menos 3 pessoas no seu WhatsApp que precisam acordar para esses sinais. E eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos para você escolher qual você vai assistir, tá bom? Eu te espero.